Levei-me nas calmas nesse meu rap idealizando jogadas inglesas. Tornei-me no best rapper, lesiono-vos sem moleza. Desequilibra modo inglês, o jogo nacional. Faço clássicos e derbys em 2 horas semanais. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Showtime na 91.7. Meu nome é Lionel Manuel Mega Skills, marimbondo número 1 da cidade capital. Ei, olhei pra minha cara. Olhei pra minha cara. Olhei pra minha banda. Eu não tô preocupado. Eu não estou nem um pouco preocupado porque eu tenho o melhor programa da cidade capital, tenho o melhor programa de pop. Estou na melhor sintonia 1.7 das 18 às 20. Showtime! Estou na melhor sintonia na rádio número 1, são 18 horas e 10 minutos. Tenho o melhor técnico do mundo, tenho o melhor videomaker do mundo aqui. Falo-vos de João Muniz Congo e Renato Metrarron. João Muniz, boa noite, bem-vindo ao Showtime. Boa noite, Mega Skill, boa noite a todos os ouvintes do programa Showtime, boa noite Kazenga, boa noite Luanda, boa noite Projeto Nova Vida, aqui é o vosso boy CEO da Congo Records. Ok, Congo Records. Ok, boa noite Renato Metrarron, o CEO das batalhas Metrarron. Boa noite, Mega Skill, e boa noite a todos os ouvintes do programa Showtime. Sejam todos bem-vindos, hoje será um dia brutal aqui no programa, eu tenho plena certeza que sim. Nós vamos abordar hoje um tema ligado ao nosso hip-hop. Vamos falar sobre duas vertentes diferentes do rap. Vamos falar sobre o rap gospel, que é o rap dedicado a Deus, e vamos falar também sobre o horrorcore, que é praticamente o rap que é dedicado ao opositor de Deus, diabo, no caso. Saberemos se sim ou se não. Temos aqui um mensageiro de rimas divinas e temos um mensageiro de rimas satânicas. Vamos perceber isso a partir das 18 horas e 30 minutos. Por enquanto nós temos aqui 2 dos 4 convidados. Eu já tenho nos estúdios da rádio MFM o Maluco Gospel e também já tenho o Sulfúrico, a.k.a. Dr. Fernandes Crisólogo. Ele que é psicólogo também. Até rima tudo com ólogo. Ok! O falecido, né? O falecido, yeah. São 18 horas e 11 minutos. Temos pela frente algum tempo mais para podermos aguardar que os outros convidados façam parte daqui da família. Caso não cheguem a tempo, nós iremos ter de avançar. Deixem-me dizer-vos também que tenho aqui 3 ingressos. Tenho 3 ingressos para a primeira gala de premiação de rap gospel que acontece em Angola. É a primeira vez que Angola poderá confirmar uma atividade ligada ao gospel em que existirá uma premiação. Serão premiados o melhor rapper gospel, a melhor letra, o rapper com mais flow, o melhor beatmaker. Será um grande evento que acontece no próximo dia 28 de maio, pelas 16 horas, via expressa Paragem da Mutamba, no espaço do Kiaku Kiadaf. Ok, esta música é do Irmão Zuela de Jesus, certo? É com o Maluco Gospel. Mondline, é a turma toda do hip hop gospel. Então façamos assim, vamos ouvir primeiro. Não, antes eu vou saudar os nossos convidados. Sulfúrico, Dr. Crisólogo, boa noite. What's up, Mega Skill, boa noite a todos os caros ouvintes, amados ouvintes dessa grande rádio MFM. Showtime, e o problema é o bufo tóxico da casa. Boa noite, meu grande irmão. Jota, boa noite, meu grande irmão. Boa noite. Horrorcore na casa, acima de tudo e de todos. Ok. Boa noite, Maluco Gospel. Boa noite, Mega. Boa noite, Congo. Boa noite, Luanda. Boa noite, Angola. É o vosso boy, Maluco Gospel. Ai! Bom, voltamos daqui a pouco, então ficamos com a música. Qual é o título desta música, Maluco? Quem tu pensas que sou? Quem tu pensas que sou? E depois ouvimos uma das músicas histórico do Sulfúrico. Qual será? É Bloco Histórico. Bloco Histórico. Não se esqueçam, os nossos ouvintes hoje poderão falar mais vezes também, porque eu tenho a certeza que este tema levanta muitas questões e a opinião de todos aqui é importante. Então não se esqueçam, 917-917-938-5186-15, para depois falarmos com estes senhores da música rap gospel e rap horrorcore. Showtime! Eu posso dizer rap satânico, porque eu também já ouvi muito essa expressão.
Sim, pode usar. Posso Aqui, usar o termo rap satânico? Lei da telema, tudo é permitido. Pode usar. Ok. Pode usar. Teremos então aqui o rap gospel, rap para Deus, e o rap horrorcore, que é o rap satânico. Voltamos já 18h30, começamos infalivelmente a nossa conversa. Por enquanto, ouçam as mensagens que cada um destes artistas pode oferecer-nos. E depois cada um de vocês aí em casa colhe o que melhor achar conveniente. Voltamos daqui a pouco. Showtime é o problema. Ok. Ouvimos há bem pouco tempo a música de Sulfúrico e segue-se agora. E ainda está aí por baixo, vocês conseguem ouvir SOS, que é a música de Maluco Gospel. Música destinada ou música com mensagem divina. Diferente da música de Sulfúrico, então, que é uma mensagem mais satânica, uma mensagem mais para o oposto daquilo que é a mensagem cantada pelo Maluco Gospel. Mais uma vez, boa noite e bem-vindos ao maior espetáculo de hip-hop feito em rádios. Ok, boa noite. Mega CEO, mais uma vez, boa noite a todos. Daqui é Sulfúrico convosco. Espero que a gente tenha uma viagem agradável e que o destino não seja o fim de tudo. Ok. Eu vou começar assim, puxando mais a brasa pela minha sardinha, não é? Vou começar pelo homem que representa aqui o rap gospel. Eu curto do rap do Sulfúrico, mas assim, se tivesse que ter de escolher um, eu escolheria o rap gospel. Então vou começar sem querer influenciar ninguém, Sulfúrico. Sim, sem problemas. Yeah. Maluco Gospel, como é que caracterizas o rap gospel em Angola? Boa noite, Mega, boa noite mais uma vez aí os ouvintes. Maluco Gospel está aqui para abençoar as vossas orelhas, os vossos ouvidos, então boa escuta, esse é o Showtime. Ai? Yeah. Como é que eu caracterizo o rap gospel? Bom, para mim é o melhor que há, né? É o melhor que tu podes escolher quando se trata de hip hop, de rap, porque sabemos que os nossos ouvidos são uma fonte de entrada, né, daquilo que pode garantir o teu estado emocional, a tua alma, e a escolha é tua, tá vendo? A ideia do rap gospel é exatamente fazer esse filtro e entrar como lixívia, tá vendo? E limpar aí dentro, que tudo fique branco, tudo fique on. Yeah. Então caracterizo como o melhor. Sulfúrico. Pois é. Com certeza que não consideras o rap gospel como sendo o melhor, tendo em conta que o que fazes é o oposto daquilo que foi aqui definido pelo Maluco Gospel. Como é que caracterizas tu o rap horrorcore ou rap satânico? Okay, primeiro, para justificar aqui, eu não sou contra os religiosos, mas a minha luta assídua é procurar dirimir os passos da religião, essencialmente a religião cristã. Toda e qualquer religião que veio aqui de forma invasiva, eu inspiro-me bastante, empreendo em procurar dirimir ou reduzir. Então eu não aceito que o rap gospel seja o melhor no mercado angolano por uma questão muito simples, porque os fazedores têm um posicionamento cristão, quer dizer, são cristãos. Antes de músicos ou antes de cantores, eles têm um posicionamento cultural, um posicionamento de pensamento que acaba sendo uma continuidade do processo de alienação da África. Então eu luto contra isso. Então eles representam um sistema. Para mim não seria o melhor, não seria o conveniente. Fora do quesito informação, fora do quesito evangelho, que é a pedra angular da música gospel, né? Que é, nesse caso, o rap gospel. Só o rap gospel em si, do ponto de vista de sustentabilidade filarmónica, não existe. Estás a ver? É uma coisa que não existe, é uma coisa que não se concebe. Mas respeito, sem discriminar ou sem desconsiderar o talento do Maluco, né? Gospel, porque eu achei brutal, incrível, né? Mas o pensamento, o evangelho que eles rimam, essa é a minha luta, é banir isso, é eliminar isso. Então para mim não seria o melhor. Mas o horrorcore, também não diria que o horrorcore é o melhor, mas o horrorcore é a realidade que todo mundo vive, estás a ver? É a parte trágica. Por isso é que era conveniente tu escolheres o rap gospel em vez do horrorcore, porque é uma realidade que tu tens no teu ídolo, no teu inconsciente, que você não quer revelar. Na verdade é uma realidade
suprida que está em si, que está em todo mundo e ninguém quer que isso venha a viralizar ou expositar, estás a ver? Calma. Yeah. Assim confundes-me. Assim confundes-me. Porquê? Porque assumidamente aqui dizes-me que a continuidade daquilo que é a religiosidade não é admitida por ti. Não, religiosidade é uma coisa diferente de religião. Ser religioso e empreender por uma religiosidade são coisas exatamente diferentes. Então, o que é que no meio disso tudo, no meio daquilo que é o rap gospel, achas que não é suportável para a continuidade? É o cristianismo. Então, nesse caso, nesse optas caso. pelo horrorcore exatamente por não aceitares o cristianismo. Yeah, o satanismo surgiu justamente para responder à igreja, que é na verdade um projeto romano, estás a ver? Então, o satanismo surgiu com este fim. As 9 declarações satânicas têm como finalidade dar a resposta às acusações que a Igreja Católica Romana, produzida, quer dizer, de maior expansão em termos de eliminação de pensadores na Idade Medieval, fazia. Então, o satanismo surgiu justamente para recuar os grandes avanços em termos de extermínio do Império Católico Romano, estás a ver? É mais ou menos por ali. É nesse sentido. Nesse sentido. Maluco Gospel, prestaste bem atenção a tudo que foi aqui, vou usar mesmo esse termo, desmistificado pelo horrorcore em relação àquilo que é o rap gospel. Ela acabou até não respondendo a minha questão, por isso é que depois eu vou recuar. Mega, de facto prestei atenção em tudo, né? E pelo que pude perceber quando disse que o rap gospel é o melhor, acho que o Mano Sulfur percebeu assim mal. Não digo que é melhor no sentido de comparar coisas, tá a ver? É melhor no sentido daquilo que são os efeitos que podem causar na vida daquelas pessoas que ouvem, tá a ver? Porque acredito que todo o recipiente será cheio com alguma coisa, tá a ver? Se não tiver cheio com isso ou com aquilo, vai estar vazio. Então, se eu optar por encher um recipiente, com certeza será vida e não morte, será luz e não trevas. É mais ou menos por aí. Chegou um dos convidados, que é o Zuela de Jesus. O Zuela já fala daqui a pouco. O Congo prepara todas as condições para termos o irmão Zuela no ar, para também falarmos sobre este tema que é extenso, eu sei que sim, e muito saudável para cada um de nós que aprecia, na verdade, a vida, a música e tudo aquilo que nos nutre com mensagens. Sulfúrico. Pois é. Assumes aqui um lado que se assume como sendo defensor das intenções românicas para o mundo. Esse foco a que tem a religião é apontada para a África? Sim. A semente ou a atitude desse comportamento acaba sendo panafricanista, né? Ok. Pese embora não sou panafricanista do ponto de vista institucionalizado, estás a ver? Por instituição, por seguir um núcleo, alguma coisa assim. Não que faça parte de algum projeto, mas só pelo fato de ser africano, só pelo fato de procurar resgatar a minha identidade enquanto africano, as minhas raízes. Então eu não encontro o cristianismo como uma expressão cultural da África. E no satanismo tu consegues encontrar aquilo que é a originalidade do africano, cantando, por exemplo, músicas que venham a dizer que a morte é o caminho certo, que o obscurantismo é a salvação, que o ocultismo é vida, em vez da luz que é cantada pelos rappers do outro lado? E assim, na verdade, ninguém canta luz nem trevas, estás a ver? São duas forças opostas e são as duas forças que manifestaram e que fazem a história da humanidade e que produzem maiores mistérios até hoje. O horrorcore não tem uma componente ética. O horrorcore não veio para aconselhar, não veio justamente como um manual de autoajuda de ninguém. O horrorcore é a narrativa da realidade que se produz por trás das cortinas, estás a ver? O horrorcore é aquele que vem apenas relatar um facto trágico da sociedade. Por exemplo, nós assistimos a todos os dias vários episódios
funestos nessa sociedade, de indivíduos que matam a esposa e depois fazem o que desaparecem com o cadáver, põem na fossa e etc. Eu simplesmente vou fazer o quê? Vou escrever, vou falar sobre isso. Por exemplo, temos as religiões animistas a nível da África, temos o paganismo africano, temos o candomblé, o banda, temos caboclos, temos guias, etc. Que são religiões, na verdade, que os ditos escravos no passado, que eram pessoas de facto brilhantes, tinham cérebros brilhantes e mantinham uma espécie de conexão com o outro lado por meio dessas práticas mágicas, né, que foram vistas como práticas religiosas, não é? Eu procuro esses artefatos, rimo isso, estás a ver? O satanismo é a oposição, e tu compreendes muito bem isso. Satanismo é oposição, satanismo é opositor, é o revolucionário, é a consciência crítica que procura resgatar a essência da humanidade. Nesse caso, a essência do ser humano enquanto africano é buscar as nossas raízes, os nossos valores culturais, desde a música, a literatura, a ciência, tudo que pertence justamente à África. Então, todo o tipo de religião que entrou aqui, todo o sistema que entrou em África de forma invasiva, por meio de planos de alienação, segundo Karl Marx, é deixar as pessoas alheias àquele que é o nosso ao conhecimento interesse real das coisas. Exato. Essa é a minha luta, é eliminar isso. Agora, talvez a questão que eu passei é aquela que falava sobre a religião e a religiosidade. Exato. São coisas exatamente diferentes. A religiosidade é o ato do indivíduo ter comunicação com o outro lado por meio da espiritualidade. Quando falo o outro lado, alguns poderão dizer se calhar o reino dos céus e tal, mas poderá ser uma conexão ancestrálica com seus ancestrais, poderá ser uma comunicação com o seu alto ou eu interior, estás a ver? Então é tipo ser religioso sem precisar de uma religião, ser religioso sem um vínculo com a igreja, sem um vínculo propriamente teológico e por aí. Então esse indivíduo. Zuela de Jesus, bem-vindo ao Showtime. Estamos na casa. Yes, sir. Espero que nós começamos agora mesmo. Espero que tenhas percebido bem o início de conversa. E eu vou pegar naquilo que foi a introdução do Maluco Gospel e a introdução do... Já agora, ele é o Sulfúrico. É um prazer, mano. Ok, tudo bem, meu irmão. A religiosidade e a religião são aqui debatidas e encaradas de formas diferentes. Para o artista gospel, o que é mais importante passar na mensagem? É a sua religiosidade ou aquilo que são as pretensões da religião? Acredito que para podermos entender isso temos que separar as águas, não é? A religião podemos entender como sendo, em miúdos, uma corrente em que tem determinadas doutrinas e que essas mesmas doutrinas fazem com que essas pessoas seguem esta corrente, em miúdos. Ou seja, um indivíduo que crê em qualquer coisa que lhe foi passada por alguém, automaticamente se torna religioso. É diferente do cristão. O cristão não é religioso. O cristão, por sua vez, por se fazer, digamos assim, seguidor de Cristo, aquilo que são os passos que ele deixa, automaticamente separa-se. Porque se formos a ver, dentre os 12, e eu digo nas pessoas têm que analisar, dentre os 12, não tinha nenhum sacerdote ou nenhum membro do clérigo. Cristo foi buscar as pessoas, digamos assim, mais simples, daquilo que era a esfera social para poder levar. Ok. É? Deixa-me só aqui, irmão Zuela de Jesus, dizer que quando falas sobre os 12, falas dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Sim, sim. Ok. E não vamos encontrar aí ninguém afiliado àquilo que era a religiosidade. Não tinha ninguém. Por sua vez, estes aprenderam com o mestre e fizeram aquilo que são as pegadas que ele deixou. Então, há esta separação. Agora, dentro daquilo que é o movimento horrorcore, não é? Eu acredito que, de certa forma, há sim, olhando bem, há sim alguma coisa, alguma afiliação
com a religiosidade, porque a partir do momento em que já se vai alienar algumas doutrinas, e há doutrinas para aqueles que fazem o horrorcore de verdade, aqueles que vão a fundo, que fazem consulta do livro satânico, São Cipriano e outros etc. livros. Sim, fazem rituais e etc. São religiosos. Eu vivi um tempo fora e já entrei por engano numa igreja satânica. E há regras. Há maneira de como se comportar, de como estar na sociedade. E são pessoas influentes na sociedade. Então, se calhar, aqui podemos dizer, porque eu conheço também pessoas que fazem horrorcore, como os membros da Galáxia viveram conosco lá, e eles trazem, de certa forma, metaforicamente, coisas horrores, para falar, por exemplo, de determinados temas que afligem a sociedade. Exato. Mas, pelo que eu sei, eles não são devotos a práticas satânicas. Então já é uma disparidade. Há uma diferença. Eu vou aproveitar isto para questionar aqui o meu bom amigo Sulfúrico em relação a isso. Sulfúrico, que posicionamento tem então um artista horrorcore em relação à religião? Vocês são apologistas da não religião, sim ao satanismo, mas porque vocês têm algo a crer? A vossa crença, então, o que é no meio disto tudo? Se não for a Bíblia. Ou vocês têm a vossa Bíblia, que eu aqui ainda não tenho conhecimento? Olha, essa pergunta é extremamente brilhante. Eu queria aproveitar, sublinhar o brother que falou, o meu colega de painel. Zuela de Jesus. Zuela falou lindamente, discurso bonito. Ele fez aqui um discurso com uma organização, do ponto de vista da lógica. E nós, a discutir isso do ponto de vista da lógica, não podemos fugir de alguns parâmetros, que são segmentos que vão ajudar as pessoas lá em casa a perceberem. É verdade que há quem encara isso, o satanismo, como uma religião, porque existe a Bíblia satânica, criada por Anton LaVey, que é, na verdade, então, o fundador da Igreja Satânica em 1966, quem mais vai para 67 ou 68 e tal. Existe a Igreja Satânica, nos Estados Unidos da América, está lá a Igreja Satânica, tem os devotos justamente da Igreja Satânica, mas aqui é uma coisa que as pessoas têm que perceber. Existe a latria, que é o culto a Satanás, mas Anton LaVey não teve essa responsabilidade de fazer esse vínculo direto com Satanás, sendo uma entidade ou uma figura como aquela que Eliphas Levi, né, representou, que é o Baphomet. Mas aí deveu-se ao desenvolvimento da própria religião criada pelo mentor da Igreja Satânica no mundo, em 1967. Ele criou a Igreja Satânica para quê? É um movimento revolucionário para responder ao cristianismo e às acusações que a Igreja Católica fazia, não é? Principalmente aos grandes pensadores que formaram a época do iluminismo do século XVII e século XVIII, Bacon, não é? Voltaire, né? Estamos aqui a falar de Isaac Newton, por exemplo, Galileu Galilei, que foram perseguidos, estás a ver? Então eles queriam responder de forma revolucionária ao dogma católico, mais ou menos por ali. Não existe figura de Satanás nenhuma. Na altura em que se criou a frase, a igreja é o ópio da humanidade. Exatamente. Então, não se queria, na verdade, não havia pretensão nenhuma de ter Satanás como uma figura que para adorar Satanás, mas também para dizer que existem satanistas que adoram mesmo a figura de Satã como um deus chifrudo, com chifre mesmo, e seguem. Essas pessoas são de facto religiosas, são radicalistas, são devotas mesmo a Satanás. E tem a linhagem luciferiana, que surgiu na antiga Grécia. A linhagem luciferiana, de Lúcifer de luz, são os seguidores da luz, que mais tarde, no século XVIII, viria-se a dar continuidade na França, na Inglaterra e etc. E esse mesmo movimento que foi o precursor da Revolução Francesa e a independência da França. Estás a ver? Aquele princípio da liberdade e etc. Tudo muito ali. Eu, por exemplo, eu não sou devoto de Satanás como uma figura com chifre e etc. Eu nunca fui em nenhuma igreja satânica. Eu não tenho sequer alguma imagem de Satã ilustrada em alguma coisa. Mas também não tens nenhuma imagem que tu
sintas a presença divina contigo. Não tenho nada. A latria para mim não é um meio pela qual, para mim seria uma espécie de limitação. Eu tenho a Bíblia satânica. Tens a Bíblia Eu tenho satânica. a Bíblia satânica. Eu tenho o Capa Preta de São Cipriano. Eu tenho muitos livros de magia. Eu sou estudante de magia. Eu sou a favor da telema e etc. Eu sou o quê? Eu sou um pesquisador acima de tudo. Eu sou um pesquisador Do satanismo. Sim, eu sou um pesquisador e acabo assumindo como um satanista serpentiano pelo simples fato da serpente representar a sabedoria, estás a ver? Ok. Então estou à busca do conhecimento. Só que a minha área de navegação não é justamente a luz. Eu apresento-me na escuridão por um simples fato. Quer dizer, eu estou atrás da cortina. Estás a ver? Eu estou atrás da cortina. A diferença entre eu e os meus irmãos que estão aqui é que eu vejo as coisas antes. Uns vejam depois, eu vejo antes as coisas. Eu sou a favor da revolução. E aquela passagem bíblica, a intervenção da serpente no casal adâmico e não sei o que, para mim é uma representação simbólica, mas é o símbolo da revolução e do conhecimento. Estás a ver? Essa é a minha linhagem. Ok. Não sou religioso. Não és religioso. Não sou Abstens-te também da religiosidade, mas segues fielmente aquilo a que te diz a Bíblia satânica. Não é assim. Acho que as pessoas não vão conseguir me compreender. Não, mas sulfúrico. Aceito as 9 declarações satânicas. Aceitas as 9 declarações satânicas. Sim, Tens sim. a Bíblia satânica em Tenho casa. a Bíblia satânica. Leis São Cipriano. Leio São Cipriano. Mas negas que segues de facto estas profecias, porque também são. Então quem és tu no meio disso? É assim, na Bíblia satânica não tem profecias nenhuma. O que é que se diz aquilo? A Bíblia satânica é muito a favor do dente por dente, olho por olho. Essa seria a máxima da Bíblia satânica. Na Bíblia satânica, ao invés do lado esquerdo, a Bíblia diz aí, se te derem uma bofetada, estás a ver, a esquerda dê do outro lado, não, tu vais dar do mesmo lado. Se um brada te fatigar, você tem que fatigar o brada, ao mesmo nível, à mesma proporção. Mais ou menos assim. Assim é o satanismo. Ok. Estás a ver? Eu pretendo fazer uma questão ao Maluco Gospel, mas antes o Congo está aí a fazer sinal que pretende fazer também uma questão. Sulfúrico, deixa só ver se eu perceber. Tu não segues o Satanás. nesse caso o diabo, Sim. e também não segues o Deus? Não. Se eu seguisse o diabo, porque eu não acredito em Deus, seria uma grande contradição. E também não acreditas em diabos? Nem diabo, nem Deus. Para mim não são entidades, essas coisas não existem. Mas existem arquétipos que são símbolos, estás a ver? É tipo luz e trevas, não são pessoas, não são representações. Estás a ver? Representações assim, não têm personalidade, estás a ver? Mas existem, estás a ver? Luz, Na trevas. verdade eu queria entender, mas eu te acho assim nesse caso meio confuso. É a ideia que eu consegui ter. É exatamente Porque, isso. verdade, Eu também fico porque, na confuso. verdade, Porque teria, se eu faço Sim, rap sim. satânico, eu Acredito tenho que seguir, acredito sim. nisso e tenho que seguir isso. Por E exemplo. aqui uma coisa que o Sulfúrico disse e eu captei muito bem, eu percebi-te muito bem, Ok. Sulfúrico. Quando dizes que não há profecias satânicas, eu fico na dúvida, porque todo conteúdo que se submete a algum desenvolvimento de estudo é uma profecia. Não sei como é que encaras a profecia. Talvez devias me apresentar o teu conceito de profecia para eu poder o compreender. Por exemplo, qual é o objetivo da música satânica? Quando tu alcanças o objetivo da música em que enalteces o diabo, Sim. quando teres seguidores, cumpriu-se a tua profecia, cumpriu-se aquilo que é a letra que desenvolveste durante um tema. Cumpre-se a profecia. É isto que eu, pelo menos, encaro como sendo profecia satânica. Assim como os irmãos Zuela de Jesus e Maluco Gospel, ao cantarem sobre prosperidade, sobre paz, sobre amor, quando sentem cumprir esta mensagem passada, eles podem sentar e dizer assim: cumpriu-se a nossa profecia E a vontade de Deus. e a vontade de Deus cantada na música. Pelo menos isso é o que eu percebo de profecia. A não ser que tenhas um outro conceito de profecia. Não, percebi. Quer dizer, aqui a profecia eu encarava num sentido religioso, estás a ver? Num sentido teológico.
e não nesse sentido kármico de ação e reação, ou então de aprendizagem significativa da mensagem captada e eu praticar aquilo que eu ouvi. Nós no satanismo não temos propriamente a pretensão de que você venha executar isso, estás a ver? Então qual é o teu objetivo como cantor? Assim, tem o horrorcore. O objetivo máximo do horrorcore, na verdade, é fazer com que a pessoa entre em experiência com o medo clássico, que é o medo do desconhecido. Estás a ver de você sentir medo daquela informação, sentir medo, você experimentar a feira mais negra dentro de si. Para nós é tudo. O que você vier a sentir, não é da minha responsabilidade. Estás a ver? Não é da minha responsabilidade. Só para ajudar o Congo. Não existe aqui um paradoxo. É muito simples. Eu acho que os meus manos aqui, o Brada disse que também são pastores, né? Se calhar devem estar a me compreender. É assim, quando eu falo que nós não temos a latria, não adoramos a figura de Satanás, estou a dizer que Satanás não existe. Eu não tenho imagem, não tenho uma igreja em que eu vá para lá e faça culto a Satanás. Não existe. Tal como também não vou ao cristianismo, nem ao islamismo, outra religião. Eu também não vou. Que é para salvaguardar o quê? Para salvaguardar o meu posicionamento filosófico. Porque se eu não acredito em Satanás, e eu não acredito também em Deus, estás a ver? Se eu não acredito em Deus, não acredito em Satanás. São figuras que não existem. Como pai, qual é o exemplo que tu dás ao teu filho? Olá. Para seguir a Deus ou para seguir como pai? Tipo, saindo nessa vertente, como um pai. Qual é o exemplo que tu dás ao teu filho? Eu como pai, eu espero que os meus filhos alcancem a consciência crítica, que cheguem à maturação de escolha. Estás a ver? Se eles quiserem. Não, mas antes, normalmente os filhos têm uma fase em que eles escolhem e o pai decide. Depois tem uma fase em que eles próprios decidem as suas coisas. Por exemplo, quando são menor de idade, acho que o pai tem que salvaguardar pelo bem-estar do filho. Vais dizer que é o certo ou errado. Mas quando ele tiver 18 anos para frente, já compreende as coisas. Okay. Aí ele vai ter o poder de definir a sua vida. Naquela fase que precisa de uma orientação do pai. Entre Satanás e o Deus, qual dele é que tu orienta? Vamos fazer o seguinte, vamos tirar a palavra Satanás e Deus. Acho que há uma ressaca de Satanás e Deus, estás a ver? Vamos tirar Satanás e Deus. Não, mas é isso que eu entendo, que tu incentivas, não é? Vais por esse lado e acredita menos em Deus, né? Então, por isso é que fiz essa questão. Não, ele já foi claro em dizer que não acredita em Deus, em Deus e nem em diabo. Sim. Eu sou simplesmente opositor. O sentido aqui é filosófico, estás a ver? É filosófico, sou opositor. Posso dizer que eu sou uma espécie de revolucionário no campo espiritual, estás a ver? Eu sou opositor. Eu sou opositor. Só utilizo a palavra satanista aproveitando essa particularidade da oposição. É uma questão linguística, uma questão filosófica e tal. Salvaguardo isso. Os meus filhos, o exercício é de raciocínio. É só isso. A educação preza-se. A educação que procuro dar aos meus filhos preza-se no exercício do raciocínio. Eles são livres. Assim diz a Telema. Eles vão escolher o que eles bem quiserem. Mas eu não vou deixar de mostrar para eles qual é o meu parecer. Estás a ver? Para não ser autoritário, para eu não fazer aquele processo de interferência na história deles. Não quero ser autor da história dos meus filhos, mas eu tenho de ser aquele que leva os meus filhos a uma espécie de exercício do raciocínio. Vou mostrar. Boas. Maluco Gospel, por toda a experiência musical relacionada a Deus que tens, como é que achas que a sociedade poderá vir a ser influenciada a pensar menos no satanismo em relação ao que se faz agora? Porque é crescente o número de pessoas a cantarem a exaltação do diabo. É exatamente isso, mano Mega. Mas o que é que acontece? Eu não estou muito preocupado com o crescimento nem do hardcore, nem do rap gospel. O que é que acontece? Eu também um dia já estive do outro lado, tá vendo? Como Manuela disse, nós vivemos juntos muito tempo na Holanda, né? E como sabem, a Holanda é um país muito, muito liberal. E aquilo que o Manuela falou é verdade. Igrejas satânicas mesmo, tu entras e encontras a cruz, né? Invertida e essa coisa toda. Todos com aqueles capuchos e não sei o que, essa cena toda. E já imaginas alguém na adolescência, sozinho, não é um táxi que te leva até a casa, é um voo, estás longe, então tu estás submetido a qualquer tipo de influência, tá a ver? Eu estava nesse caso e
infelizmente, digo infelizmente porque não foi boa a experiência, né? E também digo felizmente porque com ela aprendi. Então, aproveitar já aqui a brecha, dar um shout-out aí à Galáxia Heterogênea, Metamorfose, Trué, Cype Science, e a MD e o Ereva, são tropas de batalha. E o que é que acontece? Tinha tudo para estar agora, né, a fazer o que o Mano Sulfúrico faz. E com o talento que tenho e respeito também por causa dos próprios que os manos dão, e eu próprio também, não é aqui que querer envaidecer-me, eu próprio quando escrevo uma linha que bate mesmo na parede e fura, eu satiro no chão, rasgo a folha e epá, não pensei isso. E por quê? Para dizer o quê? Quando as coisas tiverem que acontecer, elas vão acontecer com ou sem a tua vontade, tá vendo? Tu estás aqui como uma peça. Alguém está a jogar. E o crescimento de um ou do outro lado é com algum propósito, tá vendo? Nenhum gráfico é ascendente para sempre. Chega sempre a uma altura que ele vai ter que decrescer e por aí. Então, dizer que não estou preocupado com o crescimento nem de um nem do outro lado. It is what it is, será o que será, é o que é, e é para mano, é só gerir, tá vendo? Zela de Jesus. Ok. Eu só quero acrescentar algo. Se formos analisar aquilo que é a essência da Bíblia, naquilo que são as suas profecias, nós vamos entender que de lá para cá a sociedade tende a mostrar aquilo que é o seu lado carnal, não racional. Se olharmos para aquilo que é o gráfico criminal de lá para cá, vamos entender que as pessoas estão com mais tendência para o mal crime do que para o bem. Yeah. E é profético, os homens vão gostar mais de si mesmo, o amor vai esfriar e o mal vai crescer. Se isso não tiver a acontecer, nós vamos falar que a Bíblia é falsa, Deus mentiu e todos os profetas que antigamente disseram que isso haveria de acontecer falharam. Então, isso não é nada. Isso é só o princípio das dores. Para quem está atento, sabe que o tempo está cumprido. O apóstolo Marcelino Mário Bento tem falado isso tem feito esse exercício com regularidade, sim, não é? O tempo está cumprido, ou seja, as pessoas aderirem para esta força, porque assim, todo indivíduo, eu gosto de falar em miúdos, tal como Cristo às vezes falava em parábola, às vezes para as pessoas entenderem e às vezes para também não entenderem, ficar encriptado, e depois em off explicava nos discípulos. Todo indivíduo é como um terreno comprado. É vedado. Se não colocares alguém ou não meteres a tua casa lá, você é um terreno vazio. A qualquer altura os marginais podem pular lá, vai crescer capim, vão fazer lá necessidades maiores, animais vão violar e vão fazer o que bem entender. Mas se tu tiveres lá alguém, então, ou tu tiveres a morar lá, a vigilância, assim é todo indivíduo. A sociedade conforme está, e o inimigo é esperto, ele destruturou a partir da base. Onde é que está houver, de certa forma, destruição na sociedade? Nos casais. Ele está a destruturar os casais para deixar as pessoas vulneráveis e poder fazer o que bem entender. Aquilo que são os princípios morais e éticos que regem uma sociedade, então acabam por cair. As pessoas acabam por ficar suspensas, sem sequer escolher a ala A ou a ala B. E quando um indivíduo é suspenso, é um ventríloco, ele é uma marioneta, a qualquer altura vem um indivíduo e consegue mexer. Hoje isso é um dos elementos que mais evangeliza no mundo, tanto para o bem como para o mal. Mas as pessoas que estão desinformadas vão tender a ir para o quê? Para o mal. Se nós estivermos a fazer aqui uma batalha, digamos assim, e hoje os gráficos trabalham com números, se o mano, por exemplo, tiver a lançar mais barras e entende mais do que rap do que nós e não vai a fundo, as pessoas vão bater palma e ele vai ter aderência. Mas poucos vão parar para analisar e entender de facto o que é que está, conforme o mano falar, o que é que está por detrás da cortina. E o mano explicou muito bem. Ele é alguém que estuda, está a estudar, não é adepto nem de Deus, nem de Satanás. Em contrapartida, ele acredita que as duas forças estão aí, está a estudar, mas ele está por detrás da cortina.
no seu subconsciente eu acredito que o humano tem um objetivo, porque eu acredito que todo indivíduo que pega numa lapiseira para escrever tem um objetivo. Esse objetivo, o humano sabe qual é o seu objetivo. Ele dirá. Sim, o humano sabe qual é o seu objetivo. Naquela hora ele não chegava lá. Dizia que não tem assim um, né? Mas todo indivíduo que pega numa lapiseira tem um objetivo. O pugilista, quando está na luta, ele tem objetivo. Ou é noquetear o homem ou ganhar por pontos. Yeah. De igual modo, é a nossa essência, a nossa vida. Sulfúrico, Pois é. qual é o grande objetivo do horrorcore? Ok, eu não vou responder como poeta, porque se responder como poeta, eu diria que a poesia não tem objetivo nenhum. Poesia é um princípio impessoal. O eu lírico não se estuda em termos gramaticais. Eu vou falar como pensador conspiracionista. Fala-me como e um filósofo, como- porque eu como um filósofo. acabo entendendo-te mais como filósofo do que propriamente um rapper satânico ou um rapper horrorcore. Sim, sim. Yeah. Então é melhor. O objetivo do horrorcore. Sim. Ok. Depois dizes-me quais são os teus objetivos sim. enquanto transmissor de mensagens de horrores. Ok. O horrorcore é só quero mostrar às pessoas que o caos existe e o caos é a força que faz a ordem. A menstruação é um caos. A ordem é manter a fertilidade, é manter o aparelho reprodutor feminino em funcionamento. A espermatogênese, o processo de produção de espermatozoides. Estás a ser poético. Showtime! Vou sair. Ok, 19 horas e 27 minutos. 19 horas e 27 minutos. Agradeço a todo o pessoal que está ligado à sintonia. Temos muitas mensagens, temos muitos ouvintes aí do outro lado que querem também participar. Muito obrigado a todos os cotas da comunicação social que estão aí do outro lado. 2 deles pedem o anonimato, mas dizem que nos próximos tempos também poderão receber-vos para falarem sobre o tema que está a ser brilhante, a forma como está a ser desenvolvido por cada um de vocês. Temos ouvinte em linha. Alô, boa noite. Boa noite, MFM. Boa noite, com quem temos o prazer de falar? Master Jesus, El Laboratório. Ei, Master Jesus, eu também fui do laboratório, nosso laboratório de inteligência. Certo. Porreiro, Master. Tudo bem. Isso é bom. Master, quer fazer parte da primeira gala gospel que se realiza em Angola? Será um prazer. Será um prazer. Será dia 28 de maio, na Via Expresso, no espaço do Kiaku Kiadaf. Só precisas vir à rádio pegar amanhã, a partir das 14 horas que o Congo faz a entrega. Tá bem. Agora quero a tua participação para o tema de hoje. Eu acho que ele pode ir para casa. Ele, como conhece o Mocubico, está sempre lá no estúdio. Ok, Master Jesus, procura Congo Records que encontras lá o teu ingresso, já? Tá bem. E agora eu sei que também queres participar aqui à nossa conversa. Rap gospel, rap satânico, influências boas ou mais para a sociedade. O que é que tu achas? Primeiro vou saudar os intervenientes e e dois intervenientes também que estão ali no todo. São um grande debate e eu poderia praticamente dizer neste momento Master Jesus, eu pelo menos estou a percebê-lo mal. Podes mudar de posição, por favor? Ok. Agora sim. Eu diria o seguinte: neste momento existe ali uma luta entre duas forças. E essas duas forças, normalmente eu digo que a força satânica e a força divina interventiva. E eu digo que é uma explanação que com este programa muita gente sairá daí ilustrado e muita gente com as revelações de alguns livros estarão a procurar e fazer mais aderência sobre essas questões de satanismo. E eu acho que isso é uma proliferação, porque existem coisas que muitas das vezes nós não podemos desmistificar isso. Porque a curiosidade humana, em primeiro grau, faz com que as pessoas procuram coisas que nem deveriam encontrar. E se elas encontram, muitas das vezes, né, se arrependem tarde porque não é aquilo que eles queriam. Por exemplo, eu vejo que na eleição do meu brother sulfúrico, ele diz que
entre Deus e diabo, né? Ele não segue nenhum nem outro. E eu digo, quando existe coisa do gênero, é algo que está num campo vazio. Então, cabe a força mais ativa que vai puxar o indivíduo para um lado. E é isso também que estamos aqui a fazer. Nós vamos levar muita gente para o lado positivo ou para o lado negativo. Essa é a minha explanação. Jesus, muito obrigado pela participação. Passa então pela Congo Records para levares o teu ingresso para o evento que acontece sábado. Na verdade, é a primeira gala de premiação gospel que acontece em Angola. Gospel, falo do rap. Já? Percebam isto. 917-917-938-588615. Nós temos aqui os nossos convidados na casa. Já temos ouvinte em linha. Alô? Não, ainda não temos ainda ouvinte. não. Deixa só mandar aqui um próprio pessoal do AMBO, está a ouvir o programa, Tongola e outros niggas estão a ouvir o programa e mandar aqui um próprio. Eu tenho um ingresso para sábado e tenho um para a sexta-feira. Na sexta-feira é a apresentação do álbum do Carlos Hendrick e no sábado é a gala de premiação de rap gospel. Qual deles é que preferes? Preferi na gala, como é uma coisa nova, nunca presenciei, prefiro a gala. Diga-nos, por favor, o seu primeiro e último nome. Anderson Ambrosio. Anderson Ambrosio. Sabe onde é que fica a Rádio MFM? Sim, sei, aqui no Nova Vida. Exato. Então, Anderson, a partir da manhã, 14 horas, os ingressos estarão cá na portaria da rádio. Basta que venhas pegar, já? Sim, sim. Obrigado, Anderson, e continuas aí do outro lado. Okay. Obrigado. Ok, 19 horas e 35 minutos. Olá, família! Tá tudo bem? Oh, caiu infelizmente. É o rap gospel e o rap hardcore aqui a fazerem muita mania pela rádio. O Congo faz-me o sinal que temos mais um ouvinte do outro lado. Alô, boa noite. Alô, boa noite, sim. Boas, com quem tenho o prazer de falar? Garcia Vemba. Garcia Vemba. Garcia, quer estar no show gospel ou na apresentação do álbum do Carlos Hendrick? Não preferi bem, não preferi. Eu tenho 2 ingressos. Tenho um ingresso de sábado, que é a gala de premiação de rap gospel. E tenho também o ingresso para o show do Carlos Hendrick. Qual deles prefere? Vou preferir ver o show do gospel. Será sábado. Será sábado, ok. Amanhã vens cá à Rádio MFM buscar a partir das 14 horas. Ok, está bem. Eu, Garcia Vemba, Garcia Vemba. Garcia Vemba. É irmão do Gilmário? Não. É primo? Não. Não temos nenhum laço familiar. Não tem nenhuma ligação familiar, não é? Não. Ok, mas vocês têm uma ligação divina. Oh, la divina, exatamente. Aos olhos de Deus somos todos irmãos. Exatamente. Mas será que isso é bom? Tu, por exemplo, tu, Garcia, és um gimbola, eu não tenho um gimbo, assim somos irmãos também. É verdade. Garcia, dê-me o teu contributo em relação ao nosso tema. Olá, ao tema o seguinte, eu também, a minha pergunta vai coisa, a indica ao ouvinte que acabou de ligar agora. Eu quis saber também quem foi o primeiro a estar nesse movimento. Ok. O primeiro a fazer parte do movimento. A parte do movimento do coisa. Do rap satânico, não é? Exatamente. Horrorcore. Ok. E então, qual é a tua preferência? O que é que preferes ouvir? O rap gospel ou o rap satânico? Não, eu sempre preferi o rap gospel. E é um rapper que me educa, que me educa. É um rapper que eu sinto que é educacional para mim. Por isso, eu sou muito amante de rap. Ok. Eu sou muito amante de rap. Gosto do nome do rap gospel. Então, é um rapper que coisa que me incentiva na vida. Me ensina a mudar outras coisas positivas. Por aí. Ok, Mr. Vemba, passa então aqui pela Rádio MFM amanhã a partir das 14 horas para levares o teu ingresso e assistires ao show gospel. Na verdade é uma gala de premiação onde vão encontrar a melhor rapper gospel, o melhor rapper, a melhor letra, o melhor produtor,
Ok, obrigado. Estamos juntos, já não temos ingressos para essa gala, já oferecemos aos 3, oferecemos um ao Jesus, oferecemos o outro ao Vemba e ao Mr. Anderson, que não é do Matrix. Voltamos aqui aos estúdios da Rádio MFM. O Sulfúrico terminou bem e eu disse que... Não liguem para mim, eu não vos vou atender. Liguem para o 917-917 ou para o 938-58-8615. Alô, boa noite. Boa noite. Boas, com quem tenho o prazer de falar? Niga M. Yeah. Rap gospel, rap horrorcore, qual é a tua preferência e porquê? Rap gospel. Também transmite boa mensagem, rap gospel. Apesar que nunca consumi rap para dizer, mas rap gospel já Baixa por favor o volume do teu receptor, é que assim eu fico surdo. Ok, está melhor assim. Eu já ouvi rap gospel várias vezes, eu também faço rapper, né? Mas eu nunca ouvi assim, só esse nome já também desse rapper que está aí, já ouvi, mas nunca ouvi nenhuma música dele, eu ouvi pela primeira vez hoje. Ok. Também a abordagem também é benéfica, gostei de ouvir, também gostei de conhecê-lo pessoalmente, para mais pessoas ter as ideias dele. Vá ao Facebook e procura por Dr. Fernandes Crisólogo, Sulfúrico. Doutor Fernandes Crisólogo, Sulfúrico. Ok. Facebook encontras normalmente, Conseguirei então, obrigado. Queres ir ao show do Carlos Henrique, sexta-feira? Não, gostaria do gospel, do sábado. Eu gostaria de sexta-feira, então sábado está disponível. Vou oferecer-te o ingresso do Congo, porque o Congo não vai, Obrigado, Congo. Diz-me só o teu primeiro e último nome, mais uma vez. Joaquim Manuel. Ei, tio Manuel, como é? Estás fixe? Nice, bro. Joaquim Manuel. Eu também sou Manuel, sabes? Uau, meu avô. Pai do meu pai. Sou o velho do teu velho, olha o respeito, hein? Obrigado, desculpa, avô. Mr. Joaquim Manuel, então... amanhã podes passar aqui à Rádio MFM a partir das 14 horas que levas o teu ingresso, Ok, desculpe só não conheço a rua, mas só sei que no projeto. É só chegares ao Nova Vida, pergunta onde é o edifício Kisama, onde está o Banco Sol e o BFA, Ou mesmo só na Rua do Tribunal de Luanda. Rua do Tribunal de Luanda, no edifício Kisama, Conheço essa referência, Banco Sol, o BFA e o Tribunal. Então conheces a rádio, companheiro. É só chegares até o pessoal da segurança que eles estarão com os vossos ingressos. Ok. Ok, muito obrigado, tio Manuel. Até já. Temos mais outro ouvinte em linha, Congo? Ok. Yes. Temos apenas 18 minutos pela frente, são 19 horas e 42 minutos. Como o tempo corre rápido. Irmão Zuela, Sim. a igreja é o ópio da sociedade. Diziam alguns iluministas, alguns que, tal como o Sulfúrico pensa, a igreja veio fazer uma invasão à sociedade africana para que se submetessem a tudo aquilo que o Império Romano quisesse. Como é que a música rap gospel transmite uma mensagem quando se quer dar uma visão sobre a história mundial aos seus ouvintes? Primeiramente quero abrir um parênteses aí, não é? É importante as pessoas entenderem a separação entre... Porque hoje o movimento panafricanista, digamos assim, pinta com uma cor errada o cristianismo. A religião e o cristianismo estão separados, porque até os cristãos, se irem na história, foram alvos de perseguição. Isso pela religião, não é? Okay. O facto de alguém ter a letra e se fazer passar com a letra, que é o detentor da verdade, não significa que ele está a fazer a verdade, porque a verdade é tal qual, conforme o Mano até falou bem, a verdade nunca apelou para a agressão, para a força, para meter os outros a submeterem, digamos assim, a fazerem algo a seu favor ou a seu benefício. Muito pelo contrário. A palavra nos ensina a servirmos. Quem é cristão de verdade
não é servido, ele serve-se, porque até o dono da palavra se fez homem para vir servir. Não é o meu direito usar a palavra para submeter os outros à escravidão. Aí são os religiosos que tinham a palavra e sabendo que essa mesma palavra tem poder, usaram para então fazer. Porque seria paradoxal que depois vem um outro grupo que ajuda estas mesmas pessoas a serem livres. Ou seja, aquelas pessoas não estavam nunca associadas ao movimento religioso, mas sim ao movimento cristão. E se irmos a fundo naquilo que é a história do nosso país, vamos entender que até no movimento para a libertação do nosso país, houve movimento cristãos que também estiveram envolvidos. Então há que se entender isto, não é? Voltando à pergunta, Mano Mega. A igreja é o ópio da sociedade. A religião, aí tem que meter o termo a religião. Não é a religião. É a religião, é a religião. A religião. É de Frederico Nietzsche. A religião é o ópio da sociedade. E não a igreja. E não a igreja. E não a igreja. Como é que se pode aceitar ou rejeitar isso através da música gospel? Nesse caso, enquanto artista, qual seria o teu posicionamento para alguém que chegasse aqui e dissesse assim, não, a religião é uma droga. Eu não sigo aquilo que vocês vêm cá passar-me como mensagem. Enquanto cristão, enquanto artista, ias passar uma mensagem a quem te pudesse questionar em relação a isso? Eu, por norma, não entro em debates. Eu vivo o cristianismo vivendo. Ou seja, no meu dia a dia, sem abrir a minha boca, tu consegues notar quem eu sou. Se sou de facto cristão ou não. Porque não importa eu ficar aqui a dizer eu sou e no final do dia eu não sou. Desde a minha casa até fora, mesmo sem as pessoas saberem qual é a marca do meu perfume, elas têm que sentir que tem perfume. Assim é o cristão. A pessoa que traz a verdade exala isto. Agora, eu trazer a mensagem como tal, numa primeira fase, se a pessoa, digamos assim, já tem algumas coisas codificadas na sua mente, pode causar choque. É a mesma coisa que acontece até também, digamos assim, dentro daquilo que é a religiosidade. Se tu pegares alguém que é testemunha de Jeová e encontrares com alguém do sétimo dia para conversarem sobre a Bíblia, há choques. Isso já estava no passado, entre os fariseus, saduceus, até saía a pancada. Mas Cristo fez o diferente, mostrou. Então o cristianismo não é para estar em debates, é para viver. E viver como? O Mano Metrahome tem uma dificuldade. Se calhar falou com o Mano Mega e eu ouvi. E eu tenho como dar resposta. Eu vou em off, não há necessidade do Mano Mega saber. E vou lhe ajudar. Ele, pela atitude que eu tive, ele vai querer saber, epá, Mano Mega, esse mano é quem? Que teve esse tipo de atitude, não é? Yeah. Automaticamente, ele ao me ver, ele vai querer seguir os meus passos. Fim a cabo, ele vai entender que eu tenho este perfil porque eu sigo alguém, que é Cristo. Esta paixão que ele vai ter de mim vai lhe levar até Cristo. Porque Cristo é um caminho. E este caminho vai te levar a uma verdade, vai te levar a conhecer uma verdade. Se tu conheceres verdadeiramente esta verdade, vais ter uma vida. E a vida que eu estou a falar é a vida eterna, não é? Então não é levando o evangelho, esforçando as pessoas, debatendo e martelando na cabeça, tu tens que ser. Não, é vivendo plenamente o evangelho. Aí as pessoas por si só vão criar... Vão obter respostas. Vou dar um exemplo prático. Eu sou polícia e já aconteceu em situações em que eu estava numa barreira, uma senhora cometeu uma transgressão e andava com seu filho sem a cadeira e o cinto de segurança, não é? Ela saiu na barreira e ela quase que fez uma marcha perigosa e podia, não é, perder a vida. Quando eu lhe abordei, a primeira coisa que ela pensou é que pronto, aquilo que está na cabeça das pessoas, não é? Serei multada. Serei multada. Eu lhe chamei a razão. Primeiro, porque ela estava a usar um cinto e o filho não. E eu disse, isso é um bem, é vida. Minha irmã, se calhar tu pediste esse filho para ter. E se tu perderes, eu acredito que quando estiveres a chorar, vais clamar, ai meu Deus, por quê? Mas foste tu que não tiveste a precaução. Então, coloque um banco. Ela disse, não tenho. Eu disse, tira a almofada onde tu estás, coloque o rapaz e mete-lhe o cinto. Ela meteu o cinto. A posterior, ela entregou uma carta para ser multador. Eu disse, não, minha mãe, tenha um bom dia. Ele olhou para mim e perguntou, epá... És de que igreja? Foi mesmo assim. Sério, foi mesmo assim. Não, normalmente é assim.
Isso por quê? Porque ela sentiu algo diferente. Então, o cristianismo parte por aí. Há muita gente, eu digo, eu no passado, eu era religioso, porque eu cresci num berço, digamos assim, religioso, mas não era cristão. Para ser cristão, tu tens que conhecer Cristo. E como vais conhecer Cristo? É conhecendo a sua palavra, vivendo a sua palavra. Quando tu conheces a sua palavra e vives a sua palavra, tu vais entender que a essência do cristianismo não está em conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas é viver. Porque até posso não saber de Gênesis e Apocalipse, mas se eu sei aquilo que é a essência de cada palavra que Cristo e cada mandamento que Cristo deixou para mim e para o meu próximo, eu vivo isto, automaticamente eu estou a ser cristão. Então não é ir com martelo e obrigar as pessoas a serem, mas é viver. Este viver é que vai gerar vida, e vida é abundância. Doutor, a questão que tenho a fazer aqui ao doutor Crisólogo é: tu vives o satanismo? Pronto, sendo uma filosofia de vida, claramente que eu vivo o satanismo. Vivo o satanismo. De que jeito é que vives o satanismo? De que jeito é que eu vivo o satanismo? Eu encaro as coisas como elas são. Eu me culpabilizo quando cometo os erros. Eu também faço homenagem a mim mesmo quando acerto. Estás a ver? Olho para mim mesmo. Todas as coisas. Tal como a passagem de Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. Se fosse um europeu, diria que isso é um existencialismo ateu. Estás a ver? Um existencialismo ateu. O indivíduo por si responde às coisas. Primeiro eu, segundo eu, e eu respondo elas. Eu vivo isso, não é? Nessa vertente que eu vivo. E procuro questionar tudo antes de aceitar. Eu queria só dar aqui um parecer sobre... Posso, né? Podes. É assim, manos. Temos que perceber uma coisa. E vou já responder ao objetivo. Né? Qual é o teu objetivo enquanto horrorcore? O meu objetivo enquanto horrorcore também acaba sendo o meu objetivo enquanto pensador, porque eu utilizo a música como um veículo para fazer passar o meu pensamento. O fim da religião é o meu desejo favorito. Eu quero acabar com a religião, estás a ver? Eu quero acabar com a religião. O cristianismo amputou a África, estás a ver? O cristianismo é um sistema por meio do qual foi fácil colonizar a África. Quando um Tino M... O cristianismo e a religião são coisas diferentes, porque assim, senão estaríamos a ser paradoxal. Ele falou sobre terminar com a religião. Não, mas a posterior ele enfatiza o cristianismo. Sim, ele quer acabar com a religião e assume que o cristianismo amputou a África. O cristianismo atrasou a evolução africana, estás a ver? A espiritualidade africana. Meu brother, não existe nenhum conceito de que o cristianismo não é religião. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Isso não existe. E seria uma ofensa se nós continuássemos a falar que o cristianismo não é religião. Não existe. Essa é a religião, uma palavra que significa religar. Religar o quê? O indivíduo a uma entidade, a Deus, etc. Colocar-te dependente de alguma coisa. Exatamente. Agora, existem intermediários. Quem é? Cristo. Pronto, uns acreditam que Cristo é o intermediário entre o homem e Deus. Então, os seguidores de Cristo, os romanos chamaram o Saul, que é o apóstolo Paulo, chamaram de cristão. E aí surgiu o cristianismo. Todos os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. O que é que o Império Romano fez? Como estava entrando em decadência, porque muitos judeus, né, uns também se tornaram adeptos desse segmento a Cristo, né, começaram a seguir. Então, para não cair o Império, vamos fazer o quê? Vamos adotar o cristianismo como a religião oficial do Estado. E aí surge o cristianismo na vertente católica. A igreja, quem inventou a igreja, meus manos, lá em casa, quem inventou a igreja? Foi o Império Romano. A igreja não existia. Mesmo uma das primeiras religiões, que é o judaísmo, aquele templo que Cristo entrou e começou a bicar as coisas como é contado nessa vertente mitológica, não é? Aquilo não era propriamente uma igreja. Para o horrorcore, a imagem de Jesus Cristo não existe. Não, Jesus não é para o horrorcore. Isso é para falas história. Por ti em relação ao horrorcore. Não podes falar em relação aos irmãos cristãos que estão aqui. Okay. Sim. Não. Sem desrespeito ao que os manos acreditam, não é? Não existe. Tá para o horrorcore, para que fique aqui bem claro. Sim, não só para o horrorcore, mesmo do ponto de vista da história, do ponto de vista científico, estás a ver? Cristo é uma recoleção. Para quem já estudou bem a história do deus Mitra, da Pérsia, deve perceber como é que construíram. Quem já leu sobre o concílio de Niceia sabe o que é que aconteceu em Niceia, sabe o que é que o Constantino fez em Niceia,
com os 318 bispos católicos, como é que construíram. Jesus Cristo é com uma estátua, foi montado com cimento, pedras, água, etc. Nós ainda vamos falar sobre isso, porque também o Edgar diz que a Constantinoplacia, acho que esse era o termo que ele utilizava. Constantinopla. A Constantinopla. De Constantino, na região do Oriente, uma coisa assim. Não é uma história que existam mais de 100 pessoas que digam que sim existiu, pois a maioria diz que isto foi inventado para ofuscar a história que se recusava, que se aceitava anteriormente. Então isso é muito discutível, doutor. Queria só ajudar aqui, é assim, houve aqui um cristianismo mesclado, um cristianismo aqui tipo açúcar com farinha, estás a ver? Por exemplo, o Simão Kimbangu, houve aqui um cristianismo mesclado, um cristianismo aqui tipo açúcar com farinha, estás a ver? Por exemplo, o Simão Kimbangu e não sei o que foram vistos também como profetas e que deram seguimento ao cristianismo. Mas isso só foi possível porque os líderes políticos, né, africanos foram batizados. E quando eles aceitam o batismo, o indivíduo renasce e segue a doutrina cristã. Todos que vierem mais tarde vão seguir. O Estado angolano diz que é laico, mas é um Estado católico, brada. Estás a ver? Eu aqui nesse momento sou ovelha negra. Eu quero acabar com a religião. E quanto mais eu quero, quanto eu mais sinto força em acabar com a religião, parece que ela torna-se maior. Estás a ver? É mais ou menos assim. Olha, estás a te dar a resposta que não vais conseguir acabar com esse fenômeno. Faltam 5 minutos. Eu gosto muito de ouvir o Dr. Crisólogo. Então, vocês estão aqui mais vezes. Não respondeu ao ouvinte, ele perguntou quando é que surgiu. Quando é que surge? Mas tem de ser rápido. Em 1980, nos Estados Unidos da América, um dos grupos mais antigos do horrorcore foram os Get Boys, depois surgiu os Flatness. No Brasil surgiu o estilo Tormento e etc. Aqui em Angola é para Hashtag. É praticamente. Hoje Sulfúrico, o Skit Van Dark, Galáxia Heterogênea, o Mima Screens, não é? Bonigas da Infamia Gang. Faltam-nos 4 minutos agora. Vocês têm 1 minuto. Vamos reduzir. Tem 30 segundos cada para poder dizer aquilo que eu não vos tenha questionado. Porque depois vocês terão de fechar com algumas barras. Sem beat, João Muniz? Não é mesmo com beat. Com beat? É mesmo com beat? Ok, então 30 segundos cada para... Dizer ao pessoal que estão todos convidados para dia 28 estarem na gala. Procurem na internet por Bruno Jesus, Vela de Jesus. Tem muitos manos, Silva Star, Raul Pedro, Adilson Q, os Alaridos e etc, etc. Ou seja, há muita coisa por se descortinar naquilo que é o movimento rap gospel, naquilo que é o gospel. Eu sinto, parece que as perguntas estavam aí mais para o mano do que para nós. Eu também falo boizola, significa fala. E nós temos uma disciplina e tal. Às vezes tem vontade de que, mas temos que nos manter na disciplina e tal. Mas da próxima vez... Não, nós vamos falar mais. Se calhar é porque chegaste um pouco atrasado. Vamos falar mais. Vamos falar mais. Prometo-vos que em junho vamos falar mais. Então, podemos fazer o freestyle? Estamos prontos? Acho que vamos meter barra por cima do beat, também pode ser. Ok, boas. Pouco importa a direção do vento, situação no tempo. Direciono minhas setas para edificação do templo. Sabia, devia ser a motivação por dentro. E eu podia até desviar, mas não há bifurcação no centro. Minha boca gera vidas como ventres, vê. Testemunho te leva a Cristo, é comovente. Morte visita tanto o ímpio como o crente. Salada de demônios leva ao inferno como quente. Dizer que com rap não se adora até fica mal. Deviam sentir a nossa dor até ficar mal. Rimas do altar, conteúdo extra não me agita não. Meu rap é gospel, barras de queijo pro teu Mickey Mouse. Sem direção, esses dias são living hell. Sento o refrão, alta dimensão. Vive réu, sem lamber botas ou passa graxa. Não está escrito, mas está dito, já seria previsto. O fim da religião é o meu desejo favorito. Cuidado, essa é a palavra, isso não é um segredo. Para mim Jesus Cristo devia ser talvez o meu bacio de peito. Religião, se é o final, para mim o meu dedo do meio.
veio. E eu falo isso ao vivo e direito, sem nenhum receio. Cristãos vão para minha casa para aprenderem aula de satanismo, para seguirem talvez um outro lugar e aprender o outro civismo. Prática mágica, elevação sintagmática, Wicca, magia africana, constelações de energia sintoniana, constelações de forças órbitas através do universo. Manifesto os cérebros e multiplico os corpos através de um terço. Coloidal, sistema interligação, bem-vindo ao mundo interno. Colegamos as forças atômicas que vêm do inferno. Satanás é um ícone, é uma representação, não uma pessoa. Então representamos outro mundo através de uma única pessoa. Ok, check. O jovem que lava contigo na noite morreu. Zola de Jesus nasceu, o nome na boca das damas desapareceu. Agora está escrito no céu. Eu já não fornico, minha vida para Cristo forneço. Desculpa lá, mas o convite que fizeste padrena, meu mano, eu dispenso. O meu ser e viver no mundo mudou. O testemunho de Jesus Cristo a minha vida transformou. Antes vivia de punchline, hoje o verso está cheio de lifeline. O Espírito Santo é o meu design, nos vídeos só sou um blessed line. Estás a criticar só porque contigo não estou a chilar. E me dá de maluco porque sexta-feira tombou na vigília de orar. Deixa recordar que na vigília não estou a brincar. Jeová faz, estou a orar para tua alma resgatar. E tu puedes me dar de louco, pero eu não sou puerco. Te lama de pecado e minha vida eu não suporto. Em Jesus Cristo eu encontro o meu conforto. É por isso que cada linha que lanço demônios importam. Portanto a palavra é mágica e o pessoal só ouvir totalmente, então o gajo nega. Por isso seguir o cristianismo as pessoas continuam mais cegas. As pessoas ficam mais no fundo do abismo. E jamais as pessoas vão evoluir a sua consciência acreditando no cristianismo. É preciso nós renascer a África. Precisamos sair dessa consciência, precisamos sair dessa problemática. A África não precisa desse pensamento ocidental. É por isso que nós continuamos nesse acidente espiritual. E quando acharam que prenderam meu sonho, soltaram a fé. Ouro é no fogo que se testa, assim pensaram que Cristo em mim fez traços de beleza, qualquer cara quer. Neles vejo artes marciais, nunca caráter. O que eles pregam até vou ver para crer. Só que é escuro, nem sei se mandam aquelas preces para quem. Se nem o paraquedas, aqueles param quem? Estão com a pedra e estão na esquerda, estão trancar essa cara mas se quem? Fala contra a palavra, contra a lógica, porque a consciência entorça. A inteligência tem mais consistência do que a força. Vamos além disso tudo para perceber o escuro. Esse é o caminho. Sair do cristianismo Angola, esse é o futuro. Ok. Muito obrigado. Voltamos em breve com estes convidados magníficos. João Muniz, One Love, Metraron, One Love, meus convidados. One Love, Angola. Showtime é o problema. One!